Processo número 131/2015, mensagem 65/2015, projeto de lei 77/2015. Dispõe sobre as atribuições dos cargos de provimento em comissão de presidente do DAEP, presidente da IMURP e cria a Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e dá outras providências. Solicito ao vereador Jonas Chamarelli que faça a leitura do projeto de lei, considerando que os pareceres já foram aprovados pelos senhores vereadores no primeiro momento em que o projeto de lei chegou a esta casa. Com a palavra, senhor presidente. Solicito a dispensa da leitura por conta desse projeto já ter sido tramitado nessa casa. Os senhores vereadores já tomaram ciência por escrito pela internet e tem toda a consciência, toda a discussão, já estão preparados para fazer a discussão do projeto. Solicito a dispensa da leitura. Em votação, solicitação de dispensa de leitura do projeto de lei. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários ou pela abstenção que se manifestem. Aprovada a dispensa de leitura do projeto de lei. Em votação, projeto de lei. Franqueada a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Francisco Zé Mendes. Senhor presidente, demais pares, população que nos assiste, nos ouve. Hoje eu nem vou pedir, senhor presidente, para votar isso aqui em destaque, porque não tem jeito, não vai passar. Então, falei com a dona Vera há poucos dias, falei com o Borges, falei com o nosso assessor jurídico aqui da casa, falei com a Maria Emília. Aí parece que as coisas é o seguinte: ó, é assim que tem que ser, é assim que vai ser. Vocês querem ou não querem, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas graças a Deus acho que eu tenho um pouco de juízo. Sou meio doido, mas tenho juízo nessa linha aqui. Gente, o que aconteceu em 2015? Por várias e várias vezes, senhor presidente, veio aqui suplementação falando que ia ter sede de arrecadação em 2015. O Lucas, acho que o Zezinho Leiteiro teve aqui na audiência pública da lei de orçamento fiscal. Fechamos com 2.615.000 de déficit. Então não teve superávit. Tudo que se falava não aconteceu. Aí pergunta: quem é que vai ficar enroscado nessa história toda? É o prefeito. Como também, não adianta mentir, o João Luiz também está enroscado do mesmo jeito, porque fazia a mesma situação. A Maria Emília é muito clara, ó. Alertei por várias vezes, até por escrito, mas o prefeito queria que mandasse, a Câmara aprovou, vamos embora. Em linhas gerais, na noite de hoje volta o projeto criando a Secretaria de Negócios Jurídicos. Criando. O que fala a lei de responsabilidade fiscal? Se está gastando 55%, está gastando mais de 100%, não se cria nada. Não se contrata ninguém e tenta baixar os custos e cair a realidade. Por que o governo federal está atento agora? O ministro da Fazenda vai esperar final de fevereiro para ver como é que vai ficar a arrecadação do governo federal, para verificar realmente se o governo vai ter realmente o superávit no ano 2016 ou se ele vai ter que cortar já do orçamento. Porque ele está mais atento, porque está todo mundo de olho querendo pegar a Dilma na questão da lei de responsabilidade fiscal. Aqui fala em quadrimestre. Nós vamos esperar 4 meses para votar se tem ou não tem? Tiquinho, mas aí está 6 meses das eleições, não pode criar mais cargo. Mas hoje não pode também, se você for ver. Então, pura e simplesmente, tinha uma situação divergente em relação ao DAEP e a EMURP, que era alteração de nomenclatura. Mas o prefeito não quer desmembrar para a DAEP e para a EMURP, ele quer criar a Secretaria de Negócio Jurídico. Aí vai o Rodolfo talvez falar: você fala que os projetos vêm torto, vêm errado, porque não tem assessor jurídico. E quando tinha um assessor jurídico, e o Lucas bem falou aqui, se ele quiser ele comprova, que ficou projeto desde 2013 parado, requerimentos parados de pessoas simples da zona rural, Ricardinho, ficou lá engaiolado. Tempo esgotado, vereador.
Quantos e quantos prazos o assessor jurídico perdeu e fez o município de Penasco perder e perder muito? Então não é o assessor jurídico que vai resolver uma situação de um governo que às vezes não tem o seu controle. Nós temos 4 procuradores ali. Então essa é uma situação hoje muito clara, não pode, não se deve. Está na hora de nós começarmos a fazer a lição de casa. Meu muito obrigado e meu voto é contrário. Continua franqueada a palavra dos seus vereadores. Como nenhum vereador pretende fazer isso, com a palavra, vereador José Santino. Boa noite, senhor presidente, mais uma vez, população presente, saudar minha esposa aqui, conselheira tutelar, fazendo um grande trabalho junto com a equipe dela, o jovem Austin. Doutor Rubinho Bertolini, está acostumado já com o pessoal aqui que se inflama, né, Fabinho? De antemão, gostaria de dizer à população de Penapolense que nos acompanha, que esse vereador é a favor dos 3 projetos executivos que vai tramitar nesse momento aqui na casa. Não tem nada de extraordinário, de faraônico, não tem nada disso. Temos o DAEP já há décadas, fundado por Dr. Ricardo Castilho. Sempre teve um presidente no DAEP. É impossível tocar aquele departamento sem alguém lá para comandar, que seja funcionário, que não seja, maior do que muitas prefeituras, um orçamento próprio, e vamos simplesmente aprovar aquilo que já existiu por décadas, nada mais. A Nessermup, enquanto ela existir, não sei até quando, o prefeito tem o direito de colocar também o seu representante lá. E a Procuradoria Jurídica do município, nós não podemos basear, professor, em apenas o que foi 3 anos do autogestor, e os restos de mês que falta é para o resto da vida, é para o resto da cidade de Penápolis. Como o prefeito, esse ou outro, que ocupar aquele espaço lá naquela cadeira tão complicada, cada dia mais complicada, senhor presidente, cada dia mais complicada. O Tribunal de Contas, todo mundo aí olhando a gente, olhando louco para colocar a mão, às vezes por um simples erro, sem maldade às vezes, né? Igual esse prefeito muitas vezes é execrado. Eu tenho certeza absoluta, doutor Rodolfo trabalhou muito aqui com o João Luiz, sabe da honestidade daquele homem, da capacidade dele em todos os sentidos, da honestidade dele em todos os sentidos. Você imagina ser um procurador jurídico, então, da sua confiança, o que vai ser, doutor Zé? Então, eu acho que essa casa, a única dúvida era o parecer do doutor Márcio. Pelo que o doutor Rodolfo está falando, ele está ok. E eu, na condição de líder do Partido dos Trabalhadores, peço ao doutor Zeca Monteiro que acompanhe a votação, e caso empate, peço para o nosso ilustríssimo presidente ser a favor dos projetos, que é importante, não para o atual prefeito, mas para o desenvolvimento da cidade de Penápolis. Muito obrigado, senhor presidente. Continua franqueada a palavra dos seus vereadores. Com a palavra, o vereador Dr. Rodolfo. Vai falar? Senhores vereadores, é bom que a população que está nos acompanhando saiba. Nós tivemos uma determinação judicial para que só corrigisse nomenclatura, tá? Então, assim, presidente do DAEP existe desde quando o DAEP foi fundado. O doutor Ricardo Castilho fundou o Departamento de Água e Esgoto em 78 e já criou o cargo de presidente em 78, quando a cidade tinha 5 mil residências e 20 mil habitantes. Imagina se hoje precisa um cargo de presidente da DAEP. Imagina o nau à deriva, né? Sem presidente. O DAEP com 300 funcionários, um orçamento maior que muitas prefeituras aí da região, sem presidente. Por picuinha nossa, né? O judiciário mandou apenas corrija. Não é que é irregular o cargo, corrija a nomenclatura, corrija a criação do cargo. É o que nós estamos fazendo.
A Imurp, mesma coisa. Quanto tempo tem a Imurp já? Alguém pode me precisar aí? 30 anos, 25 anos? Sempre teve presidente da Imurp, é necessário. Tem que ter o capitão, tem que ter o presidente. E nós não vamos criar o presidente porque por causa de problemas políticos, né? Agora, procurador jurídico, gente, você não ter a pessoa da sua confiança ao seu lado, ainda mais com o Tribunal de Contas hoje, com as ações judiciais e tudo mais, você não ter uma pessoa de sua confiança, você poder nomear uma pessoa de sua confiança, seria lindo, hein, Zezinho? Imagina eu lá, prefeito, um desafeto meu, advogado, vai lá e faz o concurso e passa como procurador, tem que confiar no meu desafeto como procurador, imagina. Vou usar o exemplo que o Ricardinho Castilho passa no concurso lá. Como que nós vamos fazer, Ricardinho? Não tem jeito, cara, não tem jeito, é um exemplo muito simples. Aqui tá dando risada todo mundo, mas é essa a verdade, gente, né? Então, tem que ter a pessoa da sua confiança. Esses cargos sempre existiram. A prefeitura, desde quando o Penápolis existe, tem o procurador, gente. O orçamento, para que vocês se recordem, nós votamos o orçamento do ano passado, gente. Toda essa casa aqui votou por unanimidade. E está lá o orçamento, tem os cargos, nós já aprovamos os valores para pagar esses cargos. Está lá no orçamento, Tiquinho, você aprovou, nós aprovamos o orçamento, está lá. Nós só estamos corrigindo parte burocrática, gente. E outra coisa, quem quiser ser prefeito, quem quiser o bem da nossa cidade, esses cargos são importantes. Agora o prefeito tem que ser prefeito, daqui a pouco não dá tempo de ser prefeito, porque ele vai ter que ser presidente do DAEP, né? Porque não tem presidente. Tem que ser presidente da Imurp, porque não tem presidente. Ele vai ter que ser advogado também, porque já pensou se passa um desafeto, tipo o Zezinho? Aí ele é procurador também. Aí a Santa Casa, mal administrado, tem que ir lá e assumir a Santa Casa. Não dá tempo de ser prefeito. CISA, tem que assumir o CISA, presidente do consórcio. Que hora que vai ser prefeito? Não dá. Hoje com o Tribunal de Contas em cima, promotoria em cima, ações judiciais. E hoje como as coisas têm que ser muito mais claras, as informações muito mais em tempo real, a gente precisa de pessoas de confiança nesses cargos que são importantíssimos da nossa cidade. Em relação ao orçamento, nós além de já temos votado, só complementando, nós estamos começando um novo quadrimestre. Esse quadrimestre a gente começa com apuração e recursos aí do IPTU que são recebidos no começo desse ano, então não tem nenhum problema da gente, não é criar cargos, simplesmente corrigir nomenclatura de cargos que sempre existiram, estão no nosso orçamento e não tem problema algum. Só para a população estar ciente do que está acontecendo. Continua franqueada a palavra aos vereadores. Com a palavra, vereador doutor Ricardinho. É difícil não dar risada. Vou fazer, vereador. O senhor sai para prefeito e vou prestar concurso público. Vamos ver o que vai dar. Vamos falar sério aqui, gente. Data máxima vênia, foi arguída aqui pelo vereador Rodolfo. Já faz quanto tempo que esses 3 órgãos estão sendo geridos sem o presidente? E bem geridos. Será que está fazendo falta? Será que o que faz falta é dinheiro para orçamento, dinheiro para comprar remédio, dinheiro para comprar insulina, dinheiro para tampar buraco, direito para pagar as coisas mínimas do município, taxa de arbitragem, sei lá, enfim? É que eu digo sempre, é prioridade agora esses cargos? É prioridade? Qual é a prioridade maior do município? Quinta-feira eu estive na porta da Santa Casa, a mulher desesperada porque não tinha agulha de insulina. Quais são as prioridades? O bem-estar da população, a garantia de vida, está na Constituição isso, artigo 5º. Ou manter uma situação de poder do prefeito? O DAEP continua sendo gerido pela Vera. A Vera tem um DAEP como um filho, nasceu lá dentro, conhece aquilo lá mais que qualquer um. O novo presidente, até ele se adequar, vai encostar na Vera. É a Vera que vai gerir, gente. Vamos ser pontual.
O Evandro está lá na EMURP, está indo bem. Também está enrolado? Mas eu não sei. Aí, entendeu? Procurador jurídico, nós temos pessoas extremamente capacitadas e fizeram juramento na faculdade, quando assumiram o cargo público, de zelar pela coisa pública e não da pessoalidade do prefeito. O procurador do município não é advogado do prefeito, ele é advogado do município. Se o prefeito quer alguém de confiança para estar ao lado dele e cuidar das mazelas deles, ele contrata um advogado particular, não advogado do município. O procurador jurídico é para o município, as coisas pontuais. E se o advogado não estiver cumprindo, o seu mister não estiver cumprindo, estiver deslealdade, ele tem que ser representado. E vai pagar caro por isso, inclusive com a cassação da carteira da OAB. Agora, do jeito que se fala aqui, parece que os advogados da prefeitura nada servem. Poxa vida, são homem e mulher, terminando, de suma competência, de um saber jurídico indiscutível, tem uma história na advocacia e merece respeito. Então, o que eu digo aqui, terminando, senhor presidente, são as prioridades. Qual é a prioridade? Criar o cargo ou economizar e pegar esse dinheiro e jogar na saúde, jogar na educação, jogar no esporte e gastar com a população? E talvez lá na frente, quando nós tivermos condições de votar esses cargos, talvez seja colocado aqui em votação. Continua franqueada a palavra aos seus vereadores. Com a palavra, o vereador Kaique Rossi, em seguida, o vereador professor Luiz. Senhor presidente, na verdade, minha visão vai acrescentar um detalhe que talvez tenha passado despercebido. Quando estamos propondo restabelecer a história, como disse o José Santino, no sentido de que nós sempre tivemos assessor jurídico, de que nós sempre tivemos o presidente no DAEP, sempre tivemos o presidente na EMURP, isso não significa que, com a aprovação desse projeto, o prefeito atual, futuro, tenha que se utilizar desse cargo ou dessa função que sempre existiu. Ele pode dar a ideia, que estávamos conversando nos bastidores, Francisco José Mendes, de pegar um desses advogados, por exemplo, concursados, e nomeá-lo como procurador jurídico do município. Pode deixar o cargo vago, mas eu acho que se a cidade está crescendo, está se desenvolvendo, e nós pudermos acrescentar qualidade na equipe que já tem qualidade, é muito bem-vindo. Então, nesse sentido, restabelecendo a história, restabelecendo o direito da sociedade, ter pessoas de qualidade na administração pública, acrescentando qualidade, como eu disse, àqueles que já lá estão, eu voto favorável a esse projeto. E não significa que o voto favorável obrigue o prefeito a nomear para essas funções alguém. Ele pode, direito dele de nomear ou escolher alguém concursado da administração pública, de todos os colaboradores, servidores, para que ocupe essa função de capitão, como nomeado aqui pelo vereador e amigo Dr. Rodolfo. Então, meu voto é favorável. Obrigado, senhor presidente. Continua franqueada a palavra aos seus vereadores. Com a palavra, o vereador professor Luiz. Continua franqueada a palavra aos seus vereadores. Com a palavra, o vereador Dr. Zeca Monteiro. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Penápolis, todos sabem que eu já fui vice-prefeito, atuei como prefeito nas férias do prefeito João Luiz, aliás, com muito orgulho, com muita distinção. E o que eu disse na última sessão, que foi discutido isso, estou colocando aqui. Se a gente pegar a tabela da receita da corrente líquida aqui da prefeitura, os meses de janeiro, 19 milhões e 300, fevereiro, 12 milhões e 600, março, 13 milhões e 200,
Se você tirar o mês de dezembro, que é o de 15 milhões, os outros todos, esses 3 meses é maior arrecadação dos meses inteiros. Então, se a gente precisa se basear no trimestre mais o mês de abril, então com certeza nós teríamos o melhor quadrimestre para aprovarmos essa situação. Bom, já que existe essa, quer dizer, ou a gente aprova nessa situação, ou estamos impossibilitados nesse ano, nessa legislatura, porque acaba a nossa legislatura em dezembro, de a gente poder regularizar essa situação da prefeitura. Agora, a minha reflexão, ela é o seguinte: se o prefeito municipal era sabedor dessa situação, desde que foi proferida a sentença pelo Tribunal de Justiça, por que não tomou todas as providências orçamentárias para encaixar essa criação? Eu acho que isso que é a falta de planejamento. Então, quando a gente vem aqui e fala que precisa ter melhor atenção nesses detalhes, né? Quer dizer, se você já é sabedor de que vai ter que criar 3 cargos e que seu orçamento está deficitário, então corte o orçamento, encaixe, porque isso daqui faz parte da administração pública de Penápolis. Sem esses 3 cargos, eu diria que é impossível a administração pública em Penápolis ser tocada, porque já é dificílimo o cargo de prefeito. Agora, um cargo de prefeito, sobretudo sem um secretário de negócios jurídicos, está morto, quer dizer, é impossível, né? Então, gente, faltou planejamento orçamentário para que isso fosse colocado. Então, eu acho que nós vamos votar favorável. Eu acho que é a última chance, é a única chance da Câmara acertar essa situação, né? E que isso seja exemplo. Estamos aprovando, mas assim, outra vez a Câmara é jogada aos tubarões por conta de mau planejamento orçamentário. Vamos aprovar, e tenho certeza que muito depende da administração pública, e é uma noite muito importante para Penápolis. Com a palavra, vereador professor Luiz. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Gostaria apenas de usar a palavra, primeiramente, para enfatizar o meu posicionamento contrário ao projeto, deixar isso bem claro à população penapolense, seguindo aquela linha norteadora manifestada aqui pelo vereador Ricardinho. Eu acho que a cidade hoje tem outras prioridades, mesmo porque nós temos ciência de que a Procuradoria Jurídica no município, eu acredito que aquele de cargo de confiança que aí estava, mais atrapalhou do que ajudou o nosso município. Tanto é que o nosso município perdeu muitos prazos, muitas ações. O prefeito foi multado, o município foi multado em decorrência da perda de prazo. Os procuradores jurídicos concursados do município não tinham acesso àquilo que estava acontecendo de fato, de direito. Foram deixados de lado. Houve uma centralização do poder. E o que aconteceu? O município saiu perdendo. A Maria Emília, quando esse projeto ele é requentado, tanto que vem um parecer da Maria Emília de dezembro, e ela diz assim: para informar que as despesas com o pessoal e encargos do Poder Executivo no período de novembro de 2014 a outubro de 2015, nos últimos 12 meses, é de 55%. Ela fala que a criação de determinados cargos ou funções é proibido por lei, se não tiver ajuste financeiro. E ela ainda traz o artigo seguinte, artigo 22, inciso 10º do artigo 37 da Constituição, que fala assim: olha,
criação de cargo, emprego ou função pública, alteração da estrutura de carreira. Fica proibido isso se nós não tivermos o orçamento equilibrado. O que nós estamos fazendo? Ferindo a própria Constituição. Há necessidade disso, senhores? É isso que o nosso município precisa? A EMURB está parada? Não está. O DAEP está parado? Não está. A prefeitura está parada? Não está. Agora não está. Porque agora nós temos os procuradores. Então, pelo bem do nosso município, eu voto contrário a esse projeto. Porque eu acho que não é o surgimento de determinados cargos ou determinadas funções, ganhando-se muito dinheiro, e não é salário de 1.500 ou salário mínimo não, viu? É salário de 5.000, salário de 4.000. É isso que aquelas pessoas que estão nos ouvindo, elas querem que nós façamos? É isso que a população quer? Que a gente vem aqui e dê um tapa na cara da população, votando cargo de 4, 5 mil reais? Tempo esgotado, vereador. Enquanto não se vê nenhum aumento para o funcionalismo público. Consciência. Mas, finalizando, senhor presidente, a minha fala é exatamente para manifestar o meu posicionamento contrário a esse projeto. Muito obrigado. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Como nenhum outro vereador pretende fazer uso da palavra, passamos então à votação do projeto. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto de lei permaneçam como estão. Os vereadores contrários ou pela abstenção que se manifestem. Aprovado o projeto de lei com os votos favoráveis dos vereadores Joaquim Soares da Silva, Lucas Casella, Dr. Rodolfo, José Santino, Dr. Zeca Monteiro, Jonas Chamarelli, Fábio Pereira da Silva, Reginaldo Sacomani, Kaique Rossi. Votos contrários dos vereadores Professor Luiz, Francisco José Mendes e Dr. Ricardinho.